Vale a pena investir num segmento de beleza? E uma franquia nesse segmento vai te ajudar a lucrar mais? Fica nesse podcast que você vai descobrir. Se você é empreendedor, apaixonado por franquia, quer saber um pouco mais sobre o segmento de beleza, estética, tem que ficar aqui, já vê se você está inscrito, deixa o seu like, enfim. Esse é o podcast da Guia-se. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Rubens, eu sou o fundador da Guia-se, que é a patrocinadora desse podcast. Na Guia-se você encontra uma franquia de agência de marketing digital para você empreender, ou você vai buscar alguns dos nossos franqueados para ajudar o seu negócio a vender mais. Então dá uma olhada aqui embaixo na descrição que você vai encontrar. Eu também tenho como patrocinador a franquia Extranet, que é um dos maiores softwares de gestão de rede de franquias. Então se você é franqueador, dá uma olhada aqui, também tem um link da franquia Extranet. E tem a Guide, que é uma plataforma de marketing local para redes de franquias ou redes de negócio. Também está o link, vai aparecer o QR Code aqui na tela em algum momento para você poder clicar. O nosso episódio é o número 56 e olha só onde que a gente chegou. Aprendendo com vocês, tentando levar o melhor conteúdo, os melhores empreendedores, o melhor conhecimento para que você possa ter mais resultado aí naquilo que você busca no seu negócio ou está buscando uma franquia para você empreender. E hoje o bate-papo é com eles, Vinícius e Thaís Ramos. Deixa eu falar um pouquinho. Eles são proprietários da Plena Face e também franqueadores da Não Mais Pelo. A Thaís é engenheira química, empreendedora há 15 anos, membro da Comissão de Saúde, Beleza e Bem-Estar da ABF, Associação Brasileira de Franchise. E o Vinícius é administrador, empreendedor há 28 anos, 15 anos como franquia e também é membro da Comissão de Ética da ABF. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Zé, é um prazer, obrigado pelo convite. Realmente é muito legal ter vocês aqui, a nossa agenda não bateu há muito tempo e, enfim, então sejam bem-vindos aqui no nosso podcast. E vamos responder essa pergunta que eu fiz, vale a pena investir no segmento de estética? Claro e beleza? Que vale muito, né? É um segmento que vem crescendo a 2 dígitos há muitos anos já. É um segmento crescente, tanto no setor do franchise, naturalmente no varejo em geral. Mas por quê? Porque é uma preocupação do brasileiro se cuidar da beleza, né? Da estética e principalmente do bem-estar. Então é um segmento aí com grandes projeções para os próximos anos, mas claro, como qualquer negócio, tem que trabalhar bastante. E a gente vai falar um pouco também dos desafios aqui, né? Exatamente. Nem tudo são flores. E como? E Thaís, fala um pouquinho das marcas que vocês trabalham. Deixa o microfone um pouquinho mais perto, acho que o pessoal vai escutar melhor. Obrigada, Zé. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. A gente é master da Não Mais Pelo já há 15 anos. Foi a marca que a gente começou no franchise. No início a gente também entrou pela BF com diversos cursos. Foi muito importante para a gente todo esse conhecimento. E também agora, há 4 anos, a gente tem a Plena Face, que é a nossa franquia de estética facial. Então são essas 2 marcas que a gente está agora com esse voo solo como empreendedores de franqueadores, né, como franqueadores mesmo. Então são essas 2 marcas que a gente atua atualmente. Sim. Você, Vinícius, está empreendendo há 28 anos. A Guia-se também tem 28 anos. A gente começou em 97. Exatamente. Né? A pergunta é, por que você escolheu... Vocês já eram casados quando escolheram a Não Mais Pelo para trazerem para o Brasil? Ela é uma marca espanhola, né? Não é isso? Sim, a Não Mais Pelo é uma marca espanhola. Vou começar a falar um pouquinho, né, que é o nosso primeiro caso. Eu sou engenheira de formação, trabalhava em multinacional e o Vinícius recebeu essa oportunidade de trazer a marca, implantar a marca aqui no Brasil. Isso em 2009, né? Então era um projeto muito grande e como eu trabalhava já em multinacional, em áreas de qualidade, em áreas de supply, então eu tinha muito essa estrutura de padrões. Então, na época, a gente tendia até que pouco, né, de franchise. Então, ele olhou e falou, vamos comigo nesse projeto, vamos trazer a marca para o Brasil. E a gente trouxe, né, a Não Mais Pelo, uma marca espanhola, se chama No Más Bello, lá na Espanha, e ela existe, sim, até hoje. E é uma marca muito importante, muito pujante lá na Espanha, e ela existe em mais de 13 países hoje, né? Então, ela cresceu a nível mundial, e naquela época foi muito bom a gente ter trazido aqui para o Brasil. Mas não era um negócio conhecido, negócio de depilação, não tinha lojas, não tinha nada que era desse segmento assim.
Na verdade, a gente fala que a gente democratizou a depilação no Brasil, porque o pouco que tinha era em clínica médica, ou eventualmente algumas clínicas, mas por um efeito mais de tratamentos voltados para problemas hormonais, ou pessoas que tinham muitos problemas com o pelo, né? Não era que nem hoje que a gente está falando de higiene, bem-estar e saúde, né? Então, o fato é que a gente, quando chegou no Brasil, a gente democratizou através do modelo de negócio. No começo foi uma briga grande, né? Porque você vinha, era um negócio muito de médicos, e quando você chega trazendo um modelo de negócio que pode ser operado por técnicas de estética, né, realmente cria um grande desafio. Mas isso foi nos primeiros anos e, de fato, depois surgiram outras redes que acabaram também se popularizando e democratizando o serviço no Brasil. Nós estamos falando de um preço que chegou a custar 4, 5 vezes menos e em algumas áreas até 10. Só para um exemplo, o pessoal tem uma noção, quando nós chegamos no Brasil, fazer perna de depilação custava R$600. Nossa. Uma sessão. E nós chegamos a R$60. Então, daí dá um exemplo de como a gente comprou uma briga nessa democratização da depilação. Né? Bom, antes de começar, e eu não falo isso no começo, porque eu quero que você entenda quanto que a gente vai entregar de conteúdo legal, mas eu entrego para eles o meu livro Checklist Minha Franquia. Nesse livro eu cataloguei mais de 400 perguntas e respostas que ajudam as pessoas a investirem corretamente em uma franquia. Só que daí, o mais importante é que eu trouxe pessoas bem melhores do que eu aqui. Ana Vec, Beno, Daniele Van Straten, Sidney Amendoeira, Júlio Segala, João Batista, André Friedenheim, o Aylan Roque e outros caras, Adriana Auremo, o Jai. Então, são pessoas que estão aqui. Então, eu vou deixar com vocês aqui. Muito obrigado por terem vindo, assim como gratidão. E se você está assistindo, você quer esse livro também, eu vou te dar. Mas fica até o final que eu vou explicar como que você vai pegar esse livro aí. É uma obra de arte, né? Nada. Assim, a grande questão se eu tenho alguma habilidade é eu conseguir juntar pessoas para a gente poder construir um conteúdo para quem segue aí nas redes sociais poderem começar num negócio. Agora, vamos lá, por que eu investiria no segmento de beleza e não em outro? Você falou de crescimento, né? A procura, existe uma recorrência? Qual é a principal vantagem de montar um negócio no segmento de beleza? Eu acredito muito na identificação com aquilo que você trabalha. Sim. Quando eu te comentei, eu sou engenheira química, mas eu sempre trabalhei no ramo da beleza. Então, a paixão pelo que você vai fazer é fundamental. Então, eu acredito muito que primeiro você se identificar, né, dentre todos os mercados que existem. Qual é aquele que te atrai, aquele que você se vê ali respirando todos os dias, indo buscar conhecimento, independente da posição de franqueado ou franqueador, né? Você se identificar, eu acho que é um ponto que o franqueado precisaria observar antes de tudo, antes da última linha do Excel, que é, né, o lucro. Eu acho que antes de tudo tem que encontrar a paixão. Aí a gente... essa é a minha resposta. E também tem um ponto importante, porque o serviço em si, principalmente quando a gente fala do nosso segmento, nós estamos falando de recorrência, que nada mais é que essa fidelidade, né, do cliente. Ou seja, é diferente de um produto que você pode comprar em várias lojas, né, ele vai ser o mesmo produto, né, enfim, não vai ter diferença nenhuma, e aí tem a conveniência, tem outras coisas que podem influenciar. Já o serviço tem um fator muito importante, que é o ser humano, o atendimento, são as pessoas, né? E como você entrega esse serviço na ponta, que é o que faz com que a pessoa se sinta diferente, especial, e volte a comprar e se torne um cliente fiel. Então, o grande legal desse segmento é exatamente a recorrência, porque você tem hoje um cliente que nós temos clientes aí há muitos anos, né? 3, 4, 5, às vezes até 10 anos, pela recorrência, principalmente na área da estética, né? É constante, né? Então, tem muito a ver com isso, a recorrência do serviço, que é baseado na experiência que a gente entrega. Né? Então, deixa eu ver se eu entendi. É o seguinte, antes da pessoa escolher uma franquia, ela tem que ver a identificação com o segmento. Eu gosto muito de beleza, eu quero trabalhar com isso, eu gosto muito do marketing, quero trabalhar, depois eu vou ver se tem guia, se tem outros aí no mercado. Vou escolher beleza, para mim, eu não vou investir no negócio só porque ele dá dinheiro. Eu vou investir porque eu coloco. Depois que você escolher o segmento, aí você coloca as cartas na mesa para saber qual é a franqueadora que se encaixa, que está dentro daquela cultura que você acredita. E aí, falando de cultura, que eu acho que é até interessante para quem vai escolher uma franquia, é um alerta que eu dou, uma red flag, como que é a cultura da franqueadora que você está trazendo.
vai investir. Quando vocês trouxeram de lá da Espanha, teve um pouco de dificuldade da cultura ou eles foram bem amigáveis, entendendo que aqui no Brasil a cultura vai ser diferente da Espanha? Como foi isso? Nossa, isso é um ponto muito importante. É bem bacana você perguntar sobre isso. A cultura é totalmente diferente, né? O Brasil versus Espanha são nações culturais totalmente diferentes. Então, a Espanha, quando entregou o projeto para a gente, entregou o projeto formatado com bases na Espanha, no modelo espanhol. E coube a nós, masters, entendermos sobre o nosso mercado local, né? Se você fizer o paralelo, é um pouco parecido com o franqueado, né? O franqueador, ele entrega ali um modelo de negócio e você tem que adequar a sua realidade. Então, a gente teve, sim, eu chamo de tropicalizar a marca. E teve um trabalho intenso. E não é só um trabalho de tradução de línguas, não, é muito mais do que isso, né? É um trabalho de entender regulatórios, de entender o comportamento do cliente. Por exemplo, essa questão de parcelamento, isso é algo que não existia há 15 anos atrás. Por exemplo, a gente fazer pacotes de sessões, isso é algo que até hoje lá fora não é necessário. Então, se a pessoa que está trazendo e está trabalhando no segmento não souber ter essa visão de que existe essa necessidade de abrasileirar ou tropicalizar, tem aí um risco de dar errado. Então, acho que o grande segredo que a gente teve foi isso. A gente entendeu muito o mercado, a gente estudou muito o mercado e, mais do que isso, a gente teve franqueadores que nos apoiaram com as adequações que a gente sentiu necessidade de fazer. Sim. Isso é muito importante também, você ter esse canal aberto. E é claro que deu certo, porque nenhum negócio fica 15 anos sem dar certo. Então, deu certo, vocês conseguiram uma competência de vocês. E aí eu acredito que vocês tiveram uma outra experiência, que é a Plena Face. A Plena Face, ela surgiu da onde? De onde que veio a ideia para poder montar a segunda marca? Já tá isso que ela começou. Bom, se o Vinícius quiser complementar a primeira pergunta, sim. Enfim. Tem algo a complementar? Não, acho que foi bem completo. Eu ia falar muito da tropicalização, né? Realmente a gente fez essa adaptação, que eu acho que foi fundamental. A gente entendeu o mercado local, porque a coisa, da forma que ela vem, na verdade, sim, muito encaixotada para o modelo europeu e é muito diferente. Acho que o êxito foi esse, a gente entendeu o mercado, entendeu o modelo para o franqueado, para que conseguisse crescer e ter esse sucesso. Então, realmente é o que você falou, né? O sucesso se dá pelo sim, crescimento da marca, ter conseguido popularizar, ou seja, democratizar, que também foi o maior dos desafios, sim, sim, e conseguir se manter no mercado até hoje como uma marca relevante. Legal. Acho que foi bem completo. Bacana. E isso, então, deu a base para o sucesso de 15 anos. Daí, há 4 anos, vocês pensaram na Plena Face. Como que foi isso? Surgiu da onde a ideia? Quem que teve a ideia? A Plena Face, ela veio de uma necessidade nossa. A gente já ter uma expertise muito grande, não só, né, com a marca em si, mas de trazer novidades, inovação, de buscar. Então, a gente já sentiu muito mais essa propriedade de sermos um franqueador, né? Nós somos masters, mas a gente já tinha um know-how muito grande. Sim. E a gente queria ter uma liberdade maior, enfim, uma velocidade diferente. A gente quis ter uma autonomia e a gente pensou, não, a gente tá pronto para ter algo nosso, desenvolver uma marca nossa. E aí, pesquisando o mercado na época, estava bem no comecinho da parte de harmonização. No começo ele foi mais voltado para a harmonização, hoje ele é mais abrangente, a gente fala ele mais de estética corporal e facial, mas o início do Business Plan foi nesse mercado. Então a gente falou, poxa, é uma oportunidade bacana, continua na mesma vertical de beleza, saúde e bem-estar, que é o que a gente gosta de trabalhar. O perfil do cliente ele é muito parecido e a gente não tem nenhuma concorrência, nada que se assemelhe junto à depilação a laser, que é o que a gente faz na Não Mais Pelo. Então, a gente se sentiu bem confortável, até apoiado pelos nossos franqueadores de poder seguir nesse mercado. E tem franqueados da Não Mais Pelo que foram para Plena Face ou ainda não? Nós temos um franqueado, né? Mas a gente também, com o tempo, também percebeu que o modelo também é muito diferente, né? Porque, pra você entender, quando a gente... essa necessidade, essa vontade de também protagonizar com um novo modelo, onde a gente pudesse ter essa liberdade e enxergando essa oportunidade de mercado, que era uma oportunidade de enxergar que o mercado de estética facial estava começando, crescendo, e a gente falou, poxa, acho que tem muito a ver com o modelo, né? Da gente falar de democratização e principalmente a especialização. Porque não, mas é uma especialista, sim, né? Sim. Então a gente falou, poxa, em vez de a gente ser uma estética geral, por que não a gente não ser
a estética facial com uma grande especialização. Foi aí que a gente investiu, né? Mas com isso, como a gente tem uma área técnica dentro, a gente viu a necessidade de também ter esses franqueados técnicos. Apesar de a gente ter uma franqueada que é da Noma Espelho e ela de sucesso, conhece muito, confia muito na gente, ela também empreendeu conosco, né? Mas com o tempo a gente percebeu essa necessidade de trazer franqueados da área técnica, então a gente preferiu trazer, né, esse perfil de franqueado da dentista, biomédico, médicos, enfim, entre outros, né? Que já são da área da saúde, que facilita muito o processo de entrega, inclusive, da experiência para o cliente. Legal. E hoje vocês buscam franqueados nas duas marcas? As duas marcas. A Noma Espelho, claro, já é uma rede hoje a nível nacional, né? Então ela já tem um reconhecimento muito grande, já tem são muitas unidades, nós estamos falando de quase 200 unidades no Brasil, então é natural que tem um espaço de praça sempre mais restrito, apesar de ter muita oportunidade, mais restrito. E a Plena Face tem um mundão ainda, né, desse Brasil todo continental para a gente explorar. E a gente fez um trabalho bem feitinho, né? A gente primeiro criou um modelo de negócios, abriu a primeira unidade própria, abriu a segunda unidade própria, depois de modelar mais de ano, aí a gente fez um franqueado piloto, que é o franqueado combinado. Fala, cara, é o primeiro franqueado. Então nós vamos com você fazer ajuste ainda. Então tá combinado, sabe por quê? Para poder depois começar a franquear. Então a gente está agora até num processo, né, de desenvolver a franquia pelo Brasil. Esse ano vai ser um ano de crescimento naturalmente. A gente tem hoje algumas unidades já abertas, são ainda 5, e já algumas em abertura agora para esse próximo ano agora, 2025, e crescendo. Por quê? Porque agora nós estamos com a franquia bem madura, bem estruturada, e não sair crescendo por crescer. A gente é bem, sabe, passo por passo, dá um passo cada vez para que realmente a gente venda um modelo de negócio de sucesso para o franqueado, né? E não testar o franqueado no seu modelo. Então a gente está num caminho bem interessante, promissor para 2025. Uma coisa que eu falo sempre para o meu público, aqui não tem participação paga, tá? Então não estou vindo aqui fazendo propaganda, mas uma coisa que eu acho que até antes de entrar um pouquinho no modelo, me aprofundar um pouquinho mais, importantíssimo para você que está buscando uma franquia é entender quem são os donos. Sim. E aí eu vejo vocês em tudo quanto é evento da ABF, querendo aprender, já foram em eventos internacionais, já buscaram conhecimento, já estão... assim, o quanto que vocês entendem que a ABF ajudou o negócio de vocês, tanto na Noma Espelho quanto na Plena Face que a gente está iniciando? Quanto que vocês acreditam a isso? Olha, eu costumo dizer que a ABF ela é um divisor de águas para a gente, né? Porque a gente começou a franquear, eu até pegando um pouquinho, dando um passo atrás, quando eu comecei a empreender sozinho, eu falo que, né, a gente é um empreendedor solitário. Até porque a internet nem existia nessa época, né? 28 anos atrás. Então você era muito solitário para tomar decisões, o que acontecia, onde buscar informação, né? Então o fato é que o próprio crescimento é mais difícil. E o network também não era tão fácil como hoje, né? A pessoa, para dar informação, ela entendia que você estava querendo roubar um segredo, entender o que ela fazia, e poucas pessoas compartilhavam. O fato é que quando a gente entrou em franquia, primeiro, já o modelo já é um modelo onde a gente fala de um modelo já que é com muita troca, né, muita experiência entre o próprio franqueado e o franqueador, mas mais do que isso, quando a gente entrou em franquia, a gente não conhecia a BF. Então a gente teve mais dificuldade, né, de entender como funcionavam algumas coisas, né, o próprio crescimento, o desenvolvimento da rede, da franquia. E aí, a partir do momento que a gente conheceu a BF, mais ou menos, demorou mais de um ano e pouco de franquia, quase 2 anos, para a gente conhecer a BF. E aí sim foi um grande divisor de águas. Porque a partir dali a gente conseguiu ter acesso a grandes franqueadores, pessoas muito experientes, conhecimento, capacitação. O que é mais rico no sistema de franchising dentro da BF é a troca de experiências. E ela não envolve só, como você falou, em cursos e eventos. Às vezes até depois dos eventos, sejam nos happy hours, né? Até nas convenções. Então é muito rico e isso fez um diferencial para a gente, porque a partir daí a gente, sendo o franqueador maior ou menor que a gente troca muito e é uma coisa que a gente fala que eu nunca vi em nenhum outro sistema, além do sistema de franquias, que é como que os franqueadores, né, trocam experiências sendo do mesmo segmento. Agora eu vou para a Thaís, que faz parte da comissão de saúde, beleza e bem-estar. E aí uma das coisas, assim, isso tem de educação, tem de vestuário, tem de vários segmentos setoriais lá. E um ponto que eu costumo dizer, você sentado do lado de uma pessoa que é seu concorrente, que trabalha no mesmo segmento, às vezes faz a mesma coisa que você,
te dando dica como você faz a sua. E aí, qual é a vantagem do cara escolher uma franquia que está associada à BF? Pô, vai ter gente que tem mais conhecimento para gerir a sua rede. Se eu vou estar na trincheira lutando contra um mercado que é super competitivo, eu quero ter alguém do meu lado que saiba o que está fazendo, que saiba para onde o mercado está indo. E a BF ajuda muito isso. Então, conta como é essa integração de franqueadores do mesmo segmento em uma comissão da BF. Emendando no que você falou, um mercado mal posicionado, ele é mal visto para o consumidor. E é o consumidor que vai consumir. Então, quanto mais preparado estivermos, quanto mais metodologia a gente compartilhar, quanto mais conhecimento a gente dividir, mais a gente vai se demonstrar para o cliente todos de uma maneira organizada, e a visão de alguém sobre franquias de estética, franquias de beleza, vai ser uma visão melhor. Então, para nós é sempre muito importante e é melhor a gente ter todos os nossos concorrentes ao nosso lado do que a gente não se conhecer. Então, os ganhos que a gente tem são maiores. Quando você fala em relação a essa questão de aprendizado da BF, só para complementar o que o Vinícius falou, eu considero que junto com o pacote que a gente recebeu da Nomas Veio, né, no início, houve um pacote nosso, um investimento nosso de master local, e a gente investiu em muitos cursos na BF. E foi a BF que trouxe para a gente muito know-how de checklist de consultoria de campo, o know-how de como escolher um ponto. A gente fala assim, de boca cheia, que a gente tem um know-how de escolha de ponto muito grande, que esse diferencial às vezes não é levado em consideração quando você pega um franqueador inicial e aí pega ali um franqueado que te indica um ponto que, pode ser que seja, que sim. Quando você olha a metodologia te dá segurança, né? Você tem começo, meio e fim para dizer, vem neste ponto que esse é o ideal, eu tenho segurança para falar isso. Então, quando a gente fala de ABF e fala desse compartilhamento dentre, né, a nossa saúde, beleza e bem-estar, a gente está falando disso. Então, alguém aprimorou um processo, dividiu um fornecedor que foi bacana. Então, a gente está o tempo todo dividindo conhecimento. E mesmo que a gente está dividindo ali o mesmo franqueado para vender franquia, ou mesmo cliente, a gente se respeita, a gente se admira. Exato. E a gente faz amigos. Poxa, eu acho legal. que porque somos pessoas, e é muito bom, é o que o Vinícius falou, é solitário você empreender sozinho. Sim. É muito bom você ter com quem dividir, histórias para contar, casos para você. Então, é pelo contrário, a gente faz questão de colocar nossas dores na mesa e as nossas vitórias, porque a gente quer mais que o outro, ele venha junto com a gente. Tem mercado para todo mundo, né? Sim. E, na verdade, o franchise forte é quando o segmento é forte, né? Não pode ter um franchise de uma rede forte, né? Quanto mais compartilhar, melhor que as pessoas venham empreender com franquias, em detrimento abrir seu próprio negócio, né? Então, acho que o segmento é importante que ele seja forte, o próprio sistema de franquias, e claro, ancorado pela BF. Lembro na época da pandemia, até um episódio, quando aconteceu, né, a pandemia estourou, a primeira coisa que foi a gente se reunindo com todos os nossos amigos, na verdade, né, do franchise, que são concorrentes, mas também amigos. E, cara, como nós vamos fazer? O que você faz? O que você não faz? A gente compartilhou coisas que a gente estava muito à frente, né? Link de pagamento online, já tinha 3 anos já. E aí a gente, aqui você faz assim. Então a gente compartilhou muita coisa que a gente já estava na frente, até porque a gente tem muito olhar para a tecnologia, né? Estou sempre olhando o que está acontecendo, eu gosto de tecnologia, né? Também é uma área que eu cuido lá, então acho que é uma coisa que a gente se preocupa sempre estar à frente, utilizando a tecnologia como um meio do negócio, né? Para facilitar o sistema. Então, assim, para nós não é tão concorrente, acho que é mais essa coisa da gente conhecer, compartilhar o conhecimento entre todos e agrega, no final, todos ganham. Né? Legal. E agora vamos falar de uma parte fundamental do franchising, que são os franqueados. Então, nenhuma rede de franquias vive sem os benditos franqueados. E aí, qual é a característica de sucesso quando chega uma pessoa lá, que ela já se identificou, eu quero segmento de estética, beleza, enfim. Estou colocando todas as cartas na mesa aqui, encontrou vocês. O que vocês vão olhar nessa pessoa para falar, essa pessoa, ok, eu acho que dá certo para estar junto com a gente. É você que é o da expansão, né, Vinícius? Sim. Como que você olha e fala assim, não, essa pessoa acho que tem chance. A gente não tem certeza, porque franchise não é garantia de sucesso. É melhores chances de sucesso, mas não garantia. Mas aí fala, essa pessoa talvez vai fazer um bom trabalho na nossa rede. Olha, Zé, sabe que o processo de seleção, claro, ele não é mandatório, né? Existe uma regra clara que se você seguir ela vai dar certo, até porque tem depois toda, né, a dedicação do dia a dia do franqueado. Mas existem algumas características importantes ali também que a gente começa a notar desde o primeiro contato deste candidato. Né? Então, às vezes, desde ele começar o contato, iniciar o contato, a disponibilidade dele, a atenção, quanto ele está se dedicando para aquele negócio, esse negócio, sabe, estou levando meio que no paralelo. Então, pessoas que já tivemos casos, pessoas já começam arrumando confusão na primeira ligação que ela ligou pro
pro atendente, ele hoje é SDR, né? Mas na época era assistente. Então já começa arrumando confusão ali, vai dar problema. Eu falo, começa errado, termina errado, né? Então as pessoas são as mesmas, né? Não importa o momento, elas são as mesmas. Então a gente entende que a pessoa ter a própria análise que ela faz da franquia, quando eu faço muitas perguntas para ela também durante o processo para entender qual a profundidade que ela tá da franquia, por que ela tá empreendendo, sabe? Empreender porque meu amigo empreende e dá certo, porque meu vizinho tá ganhando dinheiro, isso já são respostas, já acontece, tá? Não, eu quero empreender porque minha amiga tá ganhando muito dinheiro com vocês. Para nós é negativo isso. É um ponto negativo. Não é que você vai descartar, mas é um ponto negativo, porque ele não está empreendendo por vocação própria, por uma vontade, tá? Sabe, quase que olhando o vizinho, a grama do vizinho para empreender. Então, são algumas perguntas importantes que a gente faz para entender como que é o perfil desse franqueado. A gente roda um teste de perfil comportamental, que é o DISC, para eu entender onde ele se encaixa, né, dentro do DISC, se é uma pessoa mais proativa, menos, mais voltado para vendas ou retaguarda, né, mais processos, que também é importante. Porque a partir do momento que eu vejo que ele é de processos, é uma pessoa mais de retaguarda, ele não vai vender. Então eu já tenho que, desde o começo, dizer para ele, olha, você vai precisar de alguém de vendas, você não é dessa área, sabe? Porque é o perfil dele, né? Até pela história que ele vem, pessoas técnicas, né, que vêm de áreas técnicas, normalmente não tem esse perfil, mas a gente, dentro do critério da análise do perfil comportamental, mas todas as atitudes durante o processo que ele é analisado e as entrevistas, né, que são as reuniões presenciais, inclusive online, é onde a gente senta, analisa o candidato, senta com o comitê, né, de expansão para também ver a percepção diferente, desde o SDR, desde do closer e até mesmo, né, nós como franqueadores, para aprovar esse candidato. Então, para nós, a gente entende que esse início ele é muito importante. É igual, de alguma forma, o processo seletivo como se fosse um colaborador. Não é um colaborador, mas Sim. O processo seletivo tem que ser rigoroso tão quanto. Não é, aqui, eu falo, não é pagar a franquia, você tropeça e cai dentro. Não existe isso. E nós já ouvimos. Sim. Eu vi uma vez, até um caso só, citar um exemplo, de um candidato, ele era filho de um ex-banqueiro, e aí ele queria entrar na franquia e a gente percebia que ele não respondia nunca, estava sempre dormindo de dia, não se interessava pelo negócio, mas era um negócio que ele queria meio que, sabe, protagonizar, porque pra o pai... ele falar que ele não tinha nenhuma atividade. Fez alguma coisa também na vida. Resumindo, eu lembro que eu neguei esse candidato, não tinha nada a ver com o perfil, era um jovem, e o pai dele pediu para marcar uma reunião, eu não sabia que era um ex-banqueiro na época. E aí ele pediu, trouxe, vieram com 4 advogados, eu nunca tive isso na minha vida, citou 4 advogados, achando que ia até intimidar, né? Enfim, eu expliquei a situação. E ele saiu super convencido, entendeu, né? É uma prerrogativa, né? Da franqueadora essa aceitar análise, ou não. Enfim, ele entendeu, né? E claramente foi embora e nunca questionou sobre isso. Então, tem casos que a gente recusa por critérios muito objetivos, né? E tem casos que eu falo, você tem uma intuição, uma percepção, uma experiência de empreender. Eu não sei... É um parceiro de negócios. Às vezes você não acredita que é o melhor parceiro. Mas, na maioria das vezes, a gente naturalmente acerta. Sim. E esse é que é o grande segredo, né? Um franqueado que leva a franqueadora, cresce junto com a franqueadora, traz conhecimento para a franqueadora. Isso é legal, né? Um franqueado que joga junto, Sim. que a gente só cresce quando todo mundo está jogando junto. Essa é a verdade. E uma coisa que eu acho que é até interessante, aí eu falar para o lado operacional, daí vai o Vinícius, faz esse filtro. Daí ele coloca o franqueado. E aí a BF, quando se associa... A única reclamação que eu tenho da BF é que quando você se associa, devia ganhar uma bola de cristal e uma mensalidade. Na verdade, tinha que mandar para você recorrentemente Rivotril. Por quê? Porque a pessoa é selecionada, você está ok, ela vem para a operação e não representa nada daquilo que ela estava ali. Isso acontece tanto para o bem quanto para aquele cara, porque você não está fazendo nada do que você prometeu ali, né? Apesar de a gente ter estudado junto, não está rolando. Sim. E aquela pessoa que você fala assim, pô, essa vai ter uma unidade ok, que vai estar na média, ela entra, arrebenta, compra mais unidades, isso acontece, né? Surpresas e decepções. É realidade isso? É realidade isso. Eu costumo ter uma máxima que eu falo, toda vez que a gente está em algum momento, seja ele difícil normalmente, né? Por que eu não estou dando certo, né? Eu gosto sempre de sentar com o franqueado e falar, vamos lá, vamos olhar para trás. Qual era o seu objetivo lá atrás quando comprou a franquia? O objetivo era abrir, inaugurar e você trabalhar pela unidade. E, eventualmente, a gente sabe que a vida das pessoas muda e está tudo bem, né? Não tem problema. Mas, eventualmente... ou separou do marido, ou tem um familiar doente que precisou se dedicar e se deslocou, ou resolveu ter um filho, a gente brinca. A franquia, o negócio, ele é um filho. Então, quando a gente traz a pessoa para revisitar o passado e falar, olha,
A gente está aqui hoje porque a gente teve mudanças no percurso. Eu acho que é um pouco mais leve para que todos nós adultos, né, enxergamos que, poxa, realmente existem necessidades que eu precisaria cumprir e existem as entregas da franqueadora. Então, acho que sempre trazer o franqueado para revisitar as pretensões, e a gente sempre na expansão a gente pede para eles preencherem ali um formulário que diz o que você quer ficar, quanto tempo você vai ficar. A gente não tem o objetivo de oferecer franquia para pessoa só abrir e largar lá. Não dá, a gente já avisa, olha, não vai dar certo, não vai funcionar, você tem que ter um operador. Então, quando a gente traz essa pessoa para a mesa e revisita onde estamos e quais eram as intenções no passado, a gente também ajuda um pouco a materializar e essa pessoa a coparticipar com a gente, né, os não êxitos, vamos chamar assim. E quando tem êxito também, aí é melhor ainda, né? Quando você olha, a pessoa fala, olha, eu nem imaginei que eu fosse chegar aqui. E é muito gostoso da gente ver um franqueado que mudou de vida. E aí tem vários casos, o Vinícius pode falar melhor que eu. Então, dá muito orgulho. Eu acho que essa é a chama, né, que nos move todos os dias, que é muito prazeroso você ser um empreendedor que não é empreendedor só para você. Você é um empreendedor que muda vidas, que muda... E a estética, quando você fala, por que a estética? Eu acho fantástico eu mudar a vida. As pessoas sentam na nossa frente e falam, eu queria mudar, eu tô com um problema, seja de pelos ou uma questão assim, e a pessoa sai realizada, ela mudou a vida, ela se olha diferente, como um todo. Então, é muito gostoso, como empreendedor, você poder levar essa mudança de vida para dezenas de famílias, porque atrás desse empreendedor existem as famílias de quem trabalha para ele. Então, isso é, como franqueador, né, isso é o que move, né? O meu dia a dia, eu posso dizer que isso é o que move, é o que me faz acordar todo dia e olhar para trás e falar, que orgulho do que eu faço. Nossa. Isso é muito gostoso, né? Que legal. É um ganha-ganha, né, Zé? Porque, na verdade, nada funciona sozinho, naturalmente, e o franqueado engajado, que está comprometido com o negócio, está dedicado, o modelo de negócio já está testado. Então, assim, é desdobrar o modelo de negócios. Agora, é claro, nem sempre funciona da forma que a gente espera. Alguns surpreendem, outros acabam decepcionando, mas é da vida isso, né? Mas o mais importante pra gente, que a gente tem uma coisa muito clara lá dentro, assim, se a pessoa entrou pela porta da frente, ela também vai sair pela porta da frente. Então, a gente não deixa, deixa lá, esquece, se ele não está interessado, promete... Não. A gente chama para conversar, entender o que está acontecendo, o que pode mudar, né? Faz um plano de ação, 1, 2, 3. Na hora que a gente percebe que não vai dar certo, nós muitas vezes convidamos para repassar. Porque é melhor que ele saia com honra, né, como disse, pela porta da frente, no momento certo, do que deixar ele perder tudo, né? Então, acho que esse é um trabalho que a gente faz, que é enxergar o franqueado como um parceiro na entrada, mas também na saída, né? Porque alguém também está comprando, né? Então, esse que está comprando o repasse, e que é um negócio natural hoje, né? É a oxigenação da rede, o repasse, né? De trazer pessoas que estão em outros momentos, com outros propósitos. Eu falo para você que está buscando uma franquia e às vezes você fala, vou comprar aquela loja de repasse ou aquela clínica de repasse. A grande questão é o seguinte, eu já vi vários casos de repasse que se tornaram as melhores unidades da rede. Porque muitas vezes aquele que entra, ele escolheu o ponto correto, investiu, montou uma baita estrutura, tem gente boa até trabalhando. A grande questão é, ele não entrou 100%. E daí vem um cara com sangue nos olhos. Eu vou realmente fazer o negócio acontecer. Se torna a melhor unidade, porque está no ponto correto, uma boa estrutura e um negócio anda. Então não tenha preconceito. Até pergunte para o seu franqueador, tem algum repasse aí? Sim. E aí a intenção que aconteça da melhor maneira. O repasse ele é até bom, né? Porque redes que não tem repasse, talvez até tem que ter um olhar também nesse sentido. Por que não tem? Não é que não tem, às vezes, né? É o que eu falo, será que está oxigenando com esse franqueado que quer sair? É importante, se o franqueado ele não está mais engajado e às vezes está num outro momento de vida, seja por razão de saúde ou não, é importante que a franqueadora procure a substituição desse franqueado, seja por compra de um atual franqueado da rede ou não. Eu tenho um franqueado nosso que ele fala, cara, eu não abro franquia nova, eu só compro alguém. Porque ele gosta do modelo de repasse. Ele pega já o negócio tracionado, já andando, já tem, né, toda aquela parte... Alguém já bateu bastante terra ali, então depende do perfil. Mas normalmente alguns franqueados que já compraram o repasse, eles falam, tem algum repassezinho aí? Sim. Tem o Lito, que é um dos franqueados do Tom, vocês conhecem, né? Ele veio aqui. Recife. Isso. E ele, assim, as lojas dele são... a primeira que ele entrou em vários sócios e outras ele só comprou de repasse. Adora. Então, acho que esse é um ponto... E dá oportunidade para aquele cara que não deu certo recuperar uma parte do investimento, pelo menos uma parte do investimento.
Não vai talvez ele não vai ter remuneração do tempo que ele trabalhou, mas daquilo que ele investiu ali, ele vai ter. Mas tem uma preocupação aí, Zé, que a gente está falando de um repasse e também estamos falando de crescimento do franqueado. E aí eu sempre digo o seguinte, lá nós temos alguns critérios para... um franqueado ter uma unidade é diferente de ter 5 unidades e ter 10. Então, assim, o desenvolvimento, as competências e principalmente a estrutura que ele tem que ter para gerir de 1 a 3, de 3 a 5 é completamente diferente. Então, o nosso papel, e eu entro muito nesse desenvolvimento do franqueado, de entender como que eu levo ele de 1 unidade para 3, mas principalmente para chegar em 5 e não parar. Porque ele precisa criar um back-office para isso, ele precisa ter outras ferramentas, desenvolver competências. Então, eu entro muito nesse lado do desenvolvimento do franqueado para crescer. Porque o franchise é isso, né? Franchise é feito para crescer. Franquia, eu falo, não é para comprar uma. Franquia é para crescer. Né? Então, a gente também não vende por vender. Tem que entender se o franqueado está no melhor momento dele, se ele tem essa competência, se ele está preparado para aquilo, está capitalizado, porque, de repente, é um negócio que está bom, e a segunda pode derrubar tudo, né? Então, esse é um trabalho que a gente também olha muito. Como a gente vai crescer esse franqueado, se está no momento, e como preparar ele para esse crescimento. Né? Eu entendo isso e eu vou, inclusive em março agora, vou para o Multi-Unity, que é um evento nos Estados Unidos de franqueados. Eu quero entender a estrutura de que os franqueados fazem para ter bastante unidades, né? Para você que não conhece um pouco o mercado americano de franquias, tem vários franqueados que têm centenas de lojas de diversas marcas que tem inclusive a ação do negócio dele como franqueado listado na bolsa. São maiores que muitos franqueadores. Pois é, então eu quero entender um pouco disso, como que funciona. E aí você já teve conta aquela história que você foi fazer um evento, encontrou, assim, achou que ia ter mais gente, apareceu uma pessoa especial lá. Conta um pouco como foi isso aí. Às vezes a gente faz, né, um roadshow, né, nas cidades apresentando a franquia, né, e teve uma fase, né, em 2020, antes da pandemia, eu marquei alguns eventos aqui pelo interior de São Paulo, em algumas cidades. E na primeira cidade que eu fui, né, dar palestra e apresentar a franquia, né, a gente marca com candidatos que procuraram, faz ações para poder construir esse evento. O primeiro foi maravilhoso, estava lotada a sala, né, enfim, e realmente foi um evento de muito sucesso. No segundo dia, era um evento numa cidade, era Araras, a segunda cidade, e a gente choveu muito naquele dia, mas muito. Assim, a cidade ficou sem luz durante um tempo e tal. Quando eu cheguei no evento, tinham 3 pessoas sentadas no evento. E você imagina, você pega uma sala que tem 60 lugares, e você chega a ter 3 pessoas, né? E aí a nossa equipe era maior, na verdade. Nós estávamos em 3 pessoas, inclusive, né? Eu estava igual praticamente. Você faz assim, senta aí e finge que você é candidato. Pra gente passar. Não dava, né? Porque eu ficava na porta, né, para receber as pessoas, o outro cuidava dessa parte das apresentações e eu apresentando, né? Então, na verdade, ficou, né? Isso aí, 3 pessoas. Então, claro, as pessoas entenderam realmente que era um dia que teve um problema, mas, né, fica meio... você dá uma palestra para 3 pessoas, fica mais sem graça ali. Mas assim, como diz, a gente acredita muito no modelo, né, no negócio, e é com muito entusiasmo ali, falando, comentando o negócio, e eu percebi que eu toquei muito essa pessoa, né? Por enquanto não era nem uma candidata, né? Só uma pessoa que estava na plateia. E eu vi que tocou, ela se emocionou e tal. Quando acabou esse evento, ela veio conversar comigo, né? Poxa, eu me identifiquei muito, gostei muito do modelo de negócio. Eu sou uma empresária que solitária, como você comentou, que não tem para quem falar, para onde às vezes tem dificuldade. Eu gostei muito do modelo de franquia, né? Para ter alguém para conversar, para falar, para pedir ajuda em todos os setores, todas as frentes. Enfim, gosto. E dali saiu uma franqueada, né? E hoje ela é uma franqueada hoje que tem 4 unidades pelo interior de São Paulo, de muito sucesso. A gente tem muito orgulho dela estar na rede com a gente. Por quê? De um evento que a gente nem tinha tanta expectativa, mas que de fato tinha uma pessoa que estava com um propósito ali de realmente buscar um parceiro de negócio, crescer. E ela fala, hoje ela tem outras franquias, inclusive, não só nossa, e ela fala, o Vinícius foi, né, o que me incentivou a sair do meu, né, do meu ninho ali da cidade, porque eu só ficava na minha cidade, achava que eu só podia ter um negócio, e foi ele que, né, me fez eu voar para outras cidades. Hoje ela empreende em várias cidades do interior, com outros negócios inclusive, e é uma grande empreendedora. Claro, isso está dentro do DNA dela, sim, né, sim, natural, né, ela é uma pessoa que realmente buscou e tudo isso também, mas a gente deu um grande empurrão para ela poder empreender. Isso é orgulho, né? É um orgulho, sim, fantástico, porque você fala, poxa, transforma a vida das pessoas, né? Dos colaboradores e principalmente desse franqueado que empreendeu, né? Então isso é a maior realização que a gente tem. Legal. E aí você vende, já chega para a Thaís vai lá fazer operacional. Então conta um pouco como que é depois do contrato de franquia até ele inaugurar a loja. Quando a gente tem alguns processos, né, diferentes, então
A gente divide por processo. Se é um franqueado novo, com unidade nova. Se é um franqueado antigo, com unidade nova. Se é um franqueado antigo, com unidade antiga. Então, a gente de cara, já separa dessa maneira para facilitar, porque cada um tem uma vertente diferente. Então, vamos olhar um cenário mais padrão, que é um franqueado novo com unidade nova. A gente coloca ele dentro do processo de implementação, a gente faz a primeira reunião para ensinar ele a escolher o ponto. A gente explica para ele qual é a nossa visão, existe uma série de documentos que ele vai se guiar por ali, ele faz contagem, é importantíssimo. A gente sabe que, às vezes, o franqueado, ele não quer ter esse tempo inicial, mas também já é um bom termômetro mostrar para ele, olha, é isso aí mesmo, barriga no balcão, você tem que ir para a rua e contar quantos carros passam no pauzinho, quantas ônibus ou quantas pessoas, enfim, isso é a primeira atividade logo de cara. Isso ajuda muito, não é só você entrar nos painéis de geomarketing, pegar as informações, não é só isso. A gente sabe que um bom ponto precisa ter esse nível de detalhe. Então, ele entra nessa fase de implantação e a gente depois tem todos os manuais, entrega para ele como que funciona a estrutura, ele faz o projeto arquitetônico, aí contrata a equipe, tem os fornecedores que são indicados, a gente tem muito a prerrogativa de uma relação livre. Então, a gente indica fornecedores por já serem pessoas que já estão habituadas a trabalhar com a marca, mas a gente também deixa o franqueado livre para caso ele queira trabalhar com outro fornecedor. Tem alguém que já é da confiança. Para literalmente isso, Zé, ser uma relação de confiança. Olha só, o mercado está aberto, porque o meu grande segredo não é só o fornecedor, é todo o know-how que eu vou entregar, é o dia a dia. E aí esse franqueado começa a operar a unidade, a gente treina toda a equipe dele, treina nas diferentes posições. Então, assim, quando a pessoa é gerente comercial, a gente treina com conteúdo comercial. Em ambas as marcas, a gente tem universidades. A gente tem também, isso é uma coisa muito bacana para dizer, como eu vim do mercado corporativo, como eu vim de multinacional, tudo que a gente implantou, desde o D0, foi com uma visão muito corporativa quase, né? Então, o máximo que a gente pode colocar de tecnologia, de método e de organização, a gente colocou desde lá de trás. Então, o franqueado que está habituado a vir com a gente, ele sente isso na ponta, né? Que tem que ter essa visão de processos, tem que ter um canal, não é só mandar e-mail antigamente, não era só ligar, tem ligação, tem e-mail, não é só WhatsApp, a gente tem processo. Então, para escrever uma pessoa num treinamento, existe uma plataforma onde você vai lá, você faz o upload, eu sei exatamente quem trabalha na empresa, eles colocam a carteira de trabalho ou o contrato de trabalho, porque eu, como franqueador, eu preciso saber quem está na ponta, eu preciso saber quem eu vou treinar. Então, se eu não tiver uma plataforma para cuidar de tudo isso, os papéis se perdem. Então, a gente é muito organizado em relação a contratos, em relação a certificações, tudo que a gente tem, calendários com antecedência, a gente entrega para os franqueados todo o calendário de treinamento com antecedência. É muito claro a regra para ingressar num treinamento, tem que ter um quórum mínimo para a pessoa poder participar. Então, tudo isso é explicado nesse processo de implantação. E é claro que é um volume de informação absurdo. Sim. Óbvio que ninguém consegue absorver de começo. Então, a gente tem sempre o consultor de campo, na hora que essa unidade abre e inaugura, ele vai lá e dá a mão para esse franqueado para falar, vem cá, que agora eu vou ser a sua parceira até o momento que você estiver com a gente aqui. Então, no início, normalmente, as dores, as dúvidas são muito mais operacionais, de como acessa o sistema, onde que eu abro uma vaga, onde que eu pego um manual, onde que eu imprimo uma ficha, e depois, aí sim, vai evoluindo para a parte comercial. Isso é no modelo mais nova unidade, novo franqueado. Quando a gente fala de franqueado atual, é muito mais fácil, ele já conhece os processos, os nossos, as ferramentas, os softwares, enfim, os mecanismos, e aí tudo corre de uma maneira mais rápida, mas não por isso a gente deixa de fazer visita, a gente mantém os relatórios de auditoria antes de ingressar nessa nova unidade, então a gente tem aí processos bem separados. Tem um ponto importante, quer dizer, sem querer fazer um jabá, né? A franquia Extranet é um parceiro nosso de muitos anos, né? Ferramenta fantástica para a gestão da rede, né? E de diversas ferramentas. O Roger é um grande amigo. Eu indico o Roger há muito tempo. Mas tem uma coisa 13 anos que a gente está com a franquia Extranet. Nossa. 13. Eu nem lembro quem eram os clientes dele. Talvez eu lembro da Adriana, nós, o Rei do Mate. Ele é um dos maiores aí. A gente tem 13 anos com a franquia Extranet. Tem mais, acho que por volta de 40 mil unidades no Brasil que utilizam isso. Eu sou cliente Olha aí, Roger, um abraço para você. Ó, abraço, um corte Roger. aqui para a gente poder lançar. E aí tem um ponto importante, complementando o que a Thais falou, porque o franqueado ele tem fase de desenvolvimento também, né? E cada um no seu estágio.
Tem pessoas que passam muito rapidamente por essa fase inicial de conhecimento e desenvolvimento e outras ficam muito mais tempo, né? Então, a gente logo no início forma um grupo, que é um grupo multidisciplinar da franqueadora, com o franqueado junto, um grupo de WhatsApp mesmo, para poder todos acompanhar esse desenvolvimento dele, né? Então, vai entrando pessoas da franqueadora, vai saindo, mas tem ali um grupo que é um grupo inicial que vai permanecer com ele até... Eu costumo dizer que enquanto ele tá com a rodinha da bicicletinha, ele chega, a gente coloca a rodinha na bicicletinha dele. Sim. O dia que ele menos esperar, a gente tirou a rodinha. Então ele foi, seguiu e a gente acompanha ele. Então a gente tem que olhar esse desenvolvimento até ele atingir um momento de maturidade já do negócio, já conhecimento e, naturalmente, né, sucesso, né? Porque Sim. todo mundo que investe espera ter retorno e ter sucesso, né? Então esse é o nosso principal desafio, né? Pena que alguns franqueados, depois que chegam nessa fase, falam assim, não, eu cheguei aqui por minha causa. Mas depois que ele chegou só, né? Mas enfim, a gente encontra de tudo, né? Nas melhores famílias acontece. O franchise, ele não é um seguro contra o fracasso, né, como falo, mas também ele permite e é necessário que se crie um senso de comunidade. Quando um franqueado chega e fala assim, não, é vocês, cara, não tem vocês, a conversa parou. Nossa. Sou eu e você. Né? Se eu estou errando, você tem que me avisar para que eu possa acertar. Não tem vocês que estão fazendo isso aí. Não tem você que errou. Se você está errando muito, eu preciso entender por que você está errando muito. Eu costumo dizer que o franchise não tem hierarquia, ele tem, na verdade, papéis. Né? Então, assim, cada um tem o seu papel. E se cada um fizer o seu papel, realmente a gente tem sucesso junto. Né? Então, isso muda muito quando a gente vai conversar com o franqueado para entender que realmente ele tem que fazer a parte dele para ter sucesso. E, naturalmente, né, ninguém me convenceu até hoje de que quem não tem sucesso é porque fez tudo que tinha que ser feito. Não, a gente claramente consegue entender, porque já é um modelo testado, que quem tem sucesso é porque executa muito bem. Né? Não é teórico. Tem gente que tem muita ideia. Fala muito, eu vou fazer, vai acontecer, ou eu estou fazendo, mas não sabe executar como tem que executar. Sim. E acaba desistindo naturalmente. Falando um pouco da parte pós-operacional inicial, inaugurou a unidade, você falou do ponto, eu acho que uma das coisas que as pessoas elas saem correndo para o lado errado, né? É melhor ficar lá contando quem está passando na frente, a 15 dias, da perfeição. Fica ali, porque às vezes você tem lá 200 mil para investir num negócio, você alugou errado, cara, vai investir, não tem, às vezes acabou seu gás, não tem para você sair dali para outro, né? Mesmo porque tem contrato de locação, tem muitas coisas. Se escolher dentro de um shopping, então não sei se vocês têm franquia dentro de shopping, aí ferrou. Então, inaugurou, além de ter escolhido um bom ponto, o que ele precisa fazer para vender mais? Complementando essa questão de franchising, né? Franchising é relacionamento. E há muitos anos atrás diziam que era padrão. Não, o padrão ele é uma parte para você chegar lá. E quando você fala que franchising é relacionamento, quando o franqueado ele abre a primeira unidade, o relacionamento entre ele e o cliente, entre ele e o ambiente, entre ele e o entorno, também tem que acontecer. Então, a primeira coisa que a gente ensina para o franqueado é, quando você inaugura, e a gente faz muito esse teste, a gente manda equipes nossas e vai 3, 4 comércios para o lado e pergunta, você sabe onde é a Plena Face? Você sabe onde é a Não Mais Pelo? O básico é, quando o franqueado chega, ele tem que se fazer conhecer pelo menos nos 2 quarteirões em volta da loja dele. Essa é a premissa básica, né? Claro, além disso, a gente tem investimento de marketing, além disso, a gente tem campanhas especiais para quando ele inaugura, ele ter preços diferenciados, mas existe ali um papel do entorno local, que ele é um papel que ele precisa ser feito com sola de sapato. Sim. Não tem jeito. É o tal do relacionamento. Ele é entre franqueado e franqueador e é o relacionamento entre o franqueado e a comunidade que ele está em volta. Quanto mais parcerias ele puder fazer, quanto mais comércios ele puder conhecer, e não dá para a gente terceirizar isso para um colaborador sem monitorar. Então, isso é uma das premissas iniciais quando inaugura a loja, e muitos franqueados, a gente já ensina ele a fazer isso antes de abrir a loja. Já faz a parceria, já vai no comércio local. Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís, eu vou inaugurar a Não Mais Pelo ali naquele comércio. Vamos fazer uma parceria? Eu vou ter o meu coquetel de inauguração no dia tal. Já faz um save the date na sua agenda. Então, é relacionamento. No nosso caso, principalmente, que a gente fala de estética, né? Relacionamento, ele traz muita... E a gente faz o quê também? Assim, logo após a inauguração, claro que a gente está falando de ponto, falou que o tripé do sucesso, né? Bom franqueador, bom franqueado e bom ponto. Não tem... Se tirar um desse tripé, cai. Então, não pode ignorar, né, essa parte do ponto. É muito importante. Melhor demorar. Franqueado num ponto ruim, também...
Não, vai passar Ele vai ter dificuldade. mais O esforço. franqueador e o franqueado, você treina, capacita, né? Ponto não capacita. Ponto é ponto ruim. Então, esse não pode ser ignorado, né? Sim. Mas passado isso, né? Enfim, tendo sucesso, a gente é bem criterioso, vai demorar uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, tem que encontrar o ponto certo. Não pode ser, no meu ponto aqui, vamos quebrar, não tem depois, é agora, né? Então, já tem que investir certo. Mas depois que inaugura, Zé, a nossa equipe, né, senta com o franqueado e eu acompanho muito de perto isso, que é montar um plano de ação para esse franqueado. Porque a verdade é que ele não sabe, né? Ainda, ele pode até ser um empreendedor em alguns casos, mas ele pode empreender em outras áreas, mas não no nosso negócio. Então a gente traz o conhecimento dele, entende até que parte que ele consegue montar isso, e nós montamos para ele esse plano de ação. Para ele dizer, olha, você precisa fazer isso aqui para você vender mais, até que você perguntou como vender mais, ele tem que executar o que tem que ser feito, ou seja, um plano de ação para captação de novos clientes, para se fazer conhecido na região. Isso passa por marketing digital, isso passa por parcerias, isso é uma série, e claro, a equipe ter o domínio e conhecimento para poder conseguir atender aqueles clientes, e aí vem velocidade, né, com atendimento ágil, tudo, e tecnologia, né, porque a tecnologia também ajuda muito, né, a gente tem um sistema que está integrado desde tecnologia de atendimento, né, do mensageria que a gente fala de WhatsApp, com CRM, com RP, todo o sistema nosso ele é interligado para poder dar para o franqueado um suporte na parte de tecnologia, mas quem faz a diferença são as pessoas na ponta. Então, é fundamental também ter uma boa equipe, bem contratada, devagar, não adianta ter pressa. Então, acho que é um conjunto, né, entre pessoas, processos, para que ele consiga executar muito bem esse plano de crescimento com o plano de ação. Normalmente funciona. Em alguns casos, como ele tem que prestar conta, né, se ele fez uma parceria, se ele não fez como... Então, o consultor vai acompanhando e a gente consegue entender mês a mês se ele está atingindo os objetivos através das métricas que tinham que ser feitas pelo plano de ação. E funciona. Vamos falar um pouco de faturamento. Eu não costumo falar em média no franchise, porque a média, ela mata muita gente, né? Aquele cara que morreu num lago que em média, morreu afogado num lago que em média tinha 15 centímetros de profundidade, mas ele entrou na parte que tinha 10 metros e ele morreu. Aquele cara que comeu 2 pessoas, 2 frangos, em média um frango para cada um, mas um comeu 2, está morrendo de ingestão e outro tá morrendo de fome. Então, média no franchising não é muito bom. A grande questão é, qual é o objetivo de faturamento de uma loja da Numa Espelho e da Plena Face? A Numa Espelho nós temos algumas situações, que depende se está no interior, né, o tamanho da cidade, se está numa capital como São Paulo e tudo mais. Se depender da cidade do interior, uma unidade que fatura R$40 mil, ela é um excelente negócio. Sim. Porque a Numa Espelho tem um custo muito baixo de operação. Né? Então, nós estamos falando aqui uma cidade pequena, que ela vai ter, às vezes, 20 mil de custo e fatura 35 mil. Estamos falando, às vezes, do cara ter 40% de retorno, né? de lucratividade ali e conseguir pagar o seu investimento em pouco tempo, 18 a 24 meses. Então, já numa capital, ele vai faturar mais, 50, 60, nós temos até R$100 mil, mas a média nós estamos falando entre 40 até 60 mil reais na cidade de São Paulo, na capital. Porque a margem dele... Isso não é Numa Espelho. Numa Espelho. A margem dele vai ficar em torno de 25% até 35%. Perfeito, legal. Tá? Agora, já na Plena Face, é um range entre 80 e 120 mil. Tá? Então, aí nós estamos falando já de um outro modelo de negócios, que já tem um CMV ali, é um pouquinho diferente do que esse serviço puro, como é Numa Espelho, com resultado entre 15% a 25%. O payback é parecido, entre 18 a 24 meses. O investimento também é muito próximo, mas são modelos de negócios diferentes no seu custo. Legal, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição para vocês poderem acessar e conhecer um pouco mais as duas marcas, se inscreverem, pegar mais informação. Agora eu quero deixar um pouco o franchise de lado, quero falar um pouco dos empreendedores. Primeiro, como que é empreender em casal? Thaís, como que é empreender em casal? Muito boa pergunta, Zé. Excelente. Muito bom. Bom, lá atrás, há 15 anos atrás, estava eu trabalhando em multinacional, o Vinícius falou, entra aqui nesse projeto, você me ajuda a desenvolver nesse projeto, e aí, a hora que o projeto estiver maturado, a gente achava, né, que franchising era padrão, mas não, é relacionamento. Mas lá atrás, né, ajudou bastante. E eu tô até hoje aqui nesse empreendimento em família, né? Qual foi o grande segredo? No começo, o Vinícius já sendo um empreendedor, né, uma figura muito forte, né, um gênio muito forte, e eu também, né, apesar de eu estar em multinacional, a gente tem ali, tínhamos carreiras separadas. Quando a gente se encontrou os dois juntos, né, a empresa iniciava, a gente estava... Eu sempre fui muito da área acadêmica, de entender primeiro, de aprender um método e aplicar, e ele é mais imediatista, ele é mais, eu vou fazer, é comercial e tal. Então, enquanto eu fui estudar um pouco sobre o franchising, ele estava ali vendendo, oferecendo a franquia, mas em algumas áreas a gente acabava se esbarrando. Então,
áreas que a gente se esbarrava, era o nosso gap. Né? E aí esse gap acaba indo para casa. Isso é um fato, né? Podemos dizer algumas faíscas. Acaba indo para casa. E aí, em um determinado momento, a gente falou, não, a gente tem que sentar e tem que entender como que a gente vai trabalhar isso. Aí a gente tentou por algumas vezes, não vamos mais falar de trabalho em casa. E a gente viu que realmente não existe. Quando você tem o mesmo negócio, não tem como você não falar de trabalho em casa. É natural, né? O importante é se respeitar ao falar de trabalho. E a gente encontrou ali o nosso ponto em comum, que é, então a gente vai dividir a empresa em áreas. Então hoje as empresas, independente de quais são, elas têm divisões. Então eu cuido da área de treinamento, da área de marketing. Então as minhas decisões em treinamento, as minhas decisões em marketing, elas não são sobrepostas. E ele faz a parte do financeiro, tudo. Eu digo assim, né? A gente tem os colaboradores, óbvio, né? Mas nós como proprietários, a gente precisou ser os owners de cada uma dessas vertentes e a área comercial. Então, tudo que é a área comercial é com o Vinícius. Então, quando tem ali alguma decisão que fica, será que eu vou para tal ou tal, a gente, quem é o owner quem é o responsável? Então, a gente encontrou nisso um ponto positivo para a gente conseguir conviver como casal, e é isso, a gente respeitar uma decisão do outro, que não é fácil, eu vou te falar que não é fácil. Às vezes eu olho e falo, nossa, mas eu não iria por esse caminho, eu iria por aquele, mas ele olha e fala, não, mas você deveria, mas tá tudo bem, a gente sabe se respeitar. Então esse eu acho que foi o grande segredo, a grande virada de chave, que isso já há 10 anos a gente tem essa prática e ajuda muito, e até mesmo para os colaboradores, porque ser um colaborador de uma empresa familiar é diferente. Né? Então, às vezes, a pessoa, quando entra, ela tem que ter exatamente essa clareza. Bom, independente de quem falar o que para mim aqui, se for uma decisão da área financeira ou uma decisão da área comercial, o Vinícius, ele é a última palavra, né? Sim. Então, isso ajuda também para os colaboradores, eles enxergarem para qual caminho eles vão. Mas, no fim do dia, é muito positivo, porque nós temos, né? O Vinícius fala muito isso. A gente tem objetivos comuns, a gente segue na mesma estrada, mas a gente é muito complementar em algumas questões. Na verdade, né, quase todas. Então, isso auxilia muito. A minha visão é um pouco mais analítica, ele tem uma visão um pouco mais ampla, mas a gente se ajuda muito. É muito bom você ter um sócio que te complementa, que ele é bom naquilo que você não é bom. Bacana. E você, Vinícius? Como foi? Não, exatamente. Para nós foi um aprendizado muito grande no início, claro, né? Eu falei algumas faíscas, mas foi importante para a gente poder entender e enxergar onde a gente precisava organizar. E a partir desse momento que a gente fez essa governança, organizou por funções, departamentos e decisões, facilitou muito. E hoje é o contrário, né? A gente, em vez de somar, multiplica, né? Porque a gente utiliza o que a gente tem de melhor em cada área, né? Para poder tomar suas decisões. Não é uma coisa, eu quero sentar aqui dessa área porque eu gosto, porque é legal. Não, porque eu tenho competência para aquilo e a gente segue assim. Então, isso fez um grande diferencial para os franqueados também, porque eles já sabem exatamente quem responde por cada área, colaborador. Então, para nós, acho que olhar esse papel também de cada um, mesmo sendo, né, sócio 2 vezes em casa e no trabalho, fez um grande diferencial. E a gente segue assim até hoje. Eu tenho uma sócia também, que é minha esposa, mas ela não é atuante. Mas a última palavra às vezes é dela, né? Sim, ou minha, sim, senhora. Sim, senhora. Mesmo. Mas tem uma coisa bem interessante. O que eu gosto, às vezes, é da sensibilidade. Às vezes eu passo uma situação, ela não é ligada a negócio, ela é arquiteta. Não, você fala, você é empreendedor. Não sou. Sou arquiteta, não sei o que lá, tá o nome do contrato social nosso lá. Mas ela fala assim, passei numa situação, mas tá claro que você devia fazer isso. Falei, e é verdade. E às vezes ela está de fora, não entende negócio, mas tem uma visão, uma sensibilidade completamente diferente que ajuda, né? Ajuda. E a gente também não repetir os assuntos, porque as pessoas pensam, a Thaís é casada com o Vinícius, então eu vou falar pro Vinícius que ele já vai transmitir. A gente fala, não dá para eu absorver tudo que ele faz e ele tudo que eu faço. Porque senão a gente vai trabalhar 2 vezes desnecessariamente. Então, se é algo da área dele, se você falou com ele, ele vai resolver. Então, se é algo da minha área, então é isso que você falou. Às vezes, por mais que seja a mesma empresa, eu não estou dentro da área dele, eu estou de fora. E às vezes eu tenho uma visão diferente, porque realmente eu não estou vivendo tudo que ele está vivendo ali. E é muito bom, esse complemento é muito bom. Agora eu gosto de falar sobre erros. Qual um erro recorrente, Vinícius, que você não cansa de fazer? Porque assim, a gente fala, a gente aprende com os nossos erros, mas tem erro que nos persegue, a gente tem que lutar contra eles. Tem algum erro que você fala assim, alguma coisa que eu gostaria de melhorar e ninguém tropeça em montanhas. Os grandes erros a gente desvia, mas daqueles pequenininhos no dia a dia. Olha,
a gente está falando de franchise, eu tenho né, alguns podem falar que é defeito, outros falam que é virtude, né? Mas eu sou um grande otimista, né? Então, eu sempre acredito que tem como dar certo e vai dar certo e tem que dar um jeito para dar certo, né? E às vezes, essa coisa do franqueado, às vezes não deu certo, mas eu tento insistir, não em mim, mas nele, né? Eu tentando insistir nele. E às vezes acontece de né, perder um tempo por isso, porque no fundo você fala, poxa, ele não quer. Né? Às vezes o próprio franqueado não quer. É um negócio que sucesso é junto, né? Sim. Então, eu falo que às vezes identificou realmente, às vezes o franqueado, ele já identificou que ele não quer, e eu ainda tento insistir, não, mas vamos tentar de outra forma. Mas eu acho que isso a gente aprende com o tempo, claro, não erra tanto, mas é algo que a gente tem que ter esse olhar. Cara, tá claro que realmente não deu certo, não vai dar certo, mas é melhor tomar decisão naquele momento, né? E repassar. E uma coisa também importante, não vou dizer que é um erro constante, mas já aconteceu, que é essa coisa do perfil. O perfil de uma seleção de um franqueado, ele é um range, né? Então, você tem um perfil mínimo, um perfil máximo, ali, vamos dizer, não é um tão objetivo, né? Você vai, flexibiliza de um lado, do outro, para entender, né? Às vezes, as competências, e às vezes já está naquele mínimo ali, e aí você fala, puxa, mas vamos tentar. E aí, mas tinha algo já dizendo para você, né? Que a intuição, a experiência. Então, acho que é isso. Falando de franchise, né? É um pouco disso, da gente entender que, de fato, a gente... quando a gente tem a certeza, né, que realmente é para dar certo, tudo está a favor, senta o pé e vai. Mas tem algo falando, o coração dói, né? O coração começou a doer, porque não vale a pena, porque às vezes é um sonho, né? Sim. É um sonho dele, é um sonho nosso, e principalmente para poder realmente a pessoa empreender com a gente, ela quer ter sucesso, mas não pode ser um sucesso olhando a grama do vizinho, ou porque o outro está ganhando dinheiro, porque essa franquia diz que dá muito dinheiro, não tem isso. Dá para quem trabalha, eu sempre falo, dá para quem trabalha muito. Pois é. Né? Então, acho que é mais nisso, né? Insistir, às vezes, em algumas percepções que a gente tem e às vezes acaba querendo burlar o que a intuição e o coração diz, né? E você, Thaís, um erro recorrente? Eu acho que a gente está querendo sempre trazer inovação, eu digo na minha área, né? Eu quero entregar algo a mais e às vezes eu estou um pouco lá na frente e eu falo, poxa, às vezes eu tenho que esperar um pouco e trazer todos os franqueados junto. Então, às vezes o erro é achar que todos os franqueados eles vão ter ali a mesma necessidade. Então, às vezes a gente fala, nem sempre eles precisam de algo novo. Às vezes eles só precisam de back to the bases mesmo, né? Vamos revisar aquilo que a gente tem, porque essa necessidade de inovação, seja inovação na área tecnológica, quando eu falo de estética, a inovação, as pessoas, tá bom, é um novo serviço. Não. Inovação de um franqueador não é um novo serviço, porque o novo serviço está inovando, a indústria que está inovando. Mas a minha inovação como empresa, trazer tecnologia, trazer processos, e você traz uma bagagem junto de conhecimento, e às vezes o franqueado ele não precisa de tanta inovação. Então, hoje eu olho, a nossa empresa é muito robusta. A Plena Face é muito robusta. Ela foi desenhada com todos os processos. Então, quando o franqueado entra, às vezes hoje eu olho e falo, Thaís, acho que você desenhou tanto que até, às vezes, era melhor estar algumas coisinhas no papel, ser mais simplista. Mas está tudo bem, a gente vai se adequando. Então, acho que um erro meu é isso. É sempre achar que a gente tem que trazer algo mais e algo melhor. E, na verdade, às vezes a gente pode olhar e fazer com muito menos e de uma maneira mais simplista. É que a gente está sempre olhando na visão em escala, na visão maior. Então, às vezes, o franqueado que está ali no individual, ele não tem essa percepção. Então, a gente, como franqueador, tem que ter essa visão de trazê-lo para a nossa realidade. Né? Acho que isso é importante. Eu acho que esse ponto é importante, que a Thaís falou também, complemento isso, porque, às vezes, a gente quer puxar muito a franquia, né? Ou seja, a rede franqueada, mas você puxa, né? Mas você tem que lembrar que aquilo vai esticando lá atrás sem identificando. Então, o segredo é tentar trazer todos para o mesmo momento, né? Para o mesmo desenvolvimento. E, às vezes, só desenvolver, só criar, né? Tem que revisitar. Às vezes tem que fazer o básico lá e olhar, porque a equipe também troca. O modelo de negócio é pequeno, então troca equipe, perde-se muito valor ali, muito conhecimento muitas vezes. Então, a gente tem que voltar revisitando, coisa que você já falou faz 10 anos, 5 anos, e às vezes se perdeu no negócio. Então, nem sempre é só crescer ou trazendo inovações, mas sim revisitar o modelo, né? Então, esse é um erro que às vezes a gente tem de querer estar sempre inovando, e eu gosto muito, ela também, de inovação, né? Principalmente na tecnologia, mas às vezes eu já cheguei a fazer projetos de tecnologia fantásticos. Que não rola. 3 meses, eu falo, cara, sabe, depois de 3 meses você jogar tudo no lixo, porque quase ninguém aderiu, porque não conseguiu acompanhar o que a gente queria fazer. Um bom exemplo disso foi a pandemia, né? Quando falou-se de link de pagamento, olha, eu arrisco dizer que
pouquíssimas franquias tinham link de pagamento em 2016. E como a gente é muito visionário nessa área de tecnologia, já pensando longe do cliente comprar sem precisar vir na loja, isso era 2016. A gente já estava querendo implantar esse projeto e a gente conseguiu implantar, mas o franqueado, ele aderia por decisão dele. Sim. E quando entrou a pandemia, em 2019, eram poucos franqueados que tinham o hábito de uso do link de pagamento, que sabiam como usar isso, que a gente conseguiu terminar a implantação em 2018. Então, no fim do dia, isso é legal da gente olhar e falar, cara, realmente, a gente implantou algo em 2017, 2 anos para implantar, e de repente, quando veio a necessidade, todo mundo teve que estar ali atualizado. Ou seja, por mais que alguns estão mais distantes ou não, cabe a nós, né, e até ao mercado, às vezes, a falar, não, agora não tem jeito, tem que estar tudo na mesma página. Sim. Então, essa questão de tecnologia, de estar ávido, é sempre bom, porque em alguns momentos ajudou a gente na pandemia, a gente teve, né, uma velocidade muito mais rápida do que algumas empresas, porque a gente já estava ali instalado. E o franqueado admirou muito essa característica na gente. Falou, que bom que vocês já tinham tudo feito, a gente não começou a fazer ali, estava pronto, era só uma questão do franqueado aderir. Então, um ponto importante, o dia que a pandemia estourou, acho que foi 18 de março, né? Pro dia 20 ali, que ela estourou de vez, era o dia da nossa convenção. O caminhão que levava as coisas, né, com toda a equipe, já estava na estrada. Isso era 9 horas da manhã. E aí o caminhão já estava chegando no evento. O evento começaria naquele dia à tarde, né? Já estavam montando algumas coisas, mas tava indo, os materiais, na verdade, estavam indo naquele dia. Eu nunca esqueço que eu ia sair com uma colaboradora. E aí, nessa hora, eu comecei a ver que tinha um decreto, que era proibido fazer evento, não sei o quê, na época do Bruno Covas. E até na época eu falei com o jurídico. Na mesma hora eu liguei, ele falou, você vai assumir o risco. Porque se há um decreto que não é para fazer, você vai assumir o risco. Se qualquer problema que você tiver, você vai colocar todo mundo em risco. Imagina, os franqueados já estavam prontos para sair das suas casas naquele dia, para chegar à tarde e à noite na convenção. Todo investimento já feito. Aqueles que decidiram ir, porque uma parte decidiram ir. Foi assim, a gente cancela a convenção, 10 horas da manhã, eu solto um comunicado cancelando a convenção, porque... É uma particularidade, minha irmã mora na Espanha e lá já estava muito mais à frente a pandemia, não estourando muito mais. Então já sabia o que estava acontecendo algumas semanas na frente, né? Porque a Europa estourou antes. E aí a gente cancela. Quando a equipe chega na franqueadora, a gente coloca do lado e fala, agora a gente precisa virar a chave. O que nós vamos fazer agora? Com o que a gente está enxergando, nem sabia o que ia acontecendo, né? Sim. Então a gente já virou a chave completamente, uma pandemia, e a frase foi, o que vai acontecer a gente não sabe, mas nós vamos ajudar os franqueados. Legal. Isso foi o que a gente conseguiu se salvar nessa pandemia. Vamos lá, agora para finalizar, de uma maneira direta. E aí, você que chegou até aqui, eu já vou falar. Daqui a pouquinho, você vai saber como você vai pegar meu livro. Thaís, primeiro você, depois você, para a gente encerrar. Quem é que te inspira e manda uma mensagem para essa pessoa que te inspira? Quem me inspira? Se ela estivesse aqui na sua frente, o que você falaria para ela? É difícil, uma resposta difícil. Se o Vinícius já tiver a resposta, pode... Você tem essa resposta? Difícil. Olha, eu vou te falar... Muitas pessoas me inspiram. Eu acho que tem grandes empreendedores... Mas tem uma que inspira mais. Tem grandes pessoas que inspiram, empreendedores e tudo mais, né? Grandes empresários, inclusive. Eu gosto muito de ver histórias empreendedoras, de sucesso e tudo mais. Eu não tenho uma pessoa em si que eu admiro... admiro várias pessoas, mas o que eu acho que assim, o que inspira são as histórias mesmo. Para mim são mais as histórias do que as próprias pessoas em si, só porque, na verdade, como a gente fala de empreender, eu gosto de conhecer, ter o conhecimento, saber como eles chegaram lá, por que fizeram isso, de maneira geral. Mas vocês estão enrolando. Eu quero uma pessoa que inspira. A gente tem uma pessoa que inspira a gente. Não é do trabalho, é da vida. Quem te inspirou a chegar àquilo que vocês são hoje, porque vocês são um casal tremendo. Eu vou te falar assim, apesar de ter empresários, se a gente olhar como inspiração, eu falo muito meus pais, porque meus pais são uma família de pequenos comerciantes e eu comecei a empreender porque, na verdade, minha mãe fazia salgados para festa. Eu comecei muito cedo a fazer entrega de pizza, com 16 anos, acabamos falando isso, mas com 16 anos eu entregava pizza, até 18 anos, aí entrei num banco. E minha mãe falava assim, você quer ir brincar, quer sair com os amigos? Tem essa mesa inteira de 1000 coxinhas, precisa passar na farinha e tal, para eu poder fazer brigadeiro e tudo mais. Então, eu aprendi muito com eles. Meu pai já tinha um pequeno comércio, uma pequena farmácia. Aprendi muito com eles, me inspiraram muito como empreender, como buscar o sucesso através do empreendedorismo e dos negócios. E eles me inspiraram a chegar onde eu cheguei. Então, assim, isso eu devo aos meus pais. Eles estão vivos? Estão vivos. Legal. Manda uma mensagem para eles. Mando sim, pai, mãe. Pô, até emociona. Obrigado por me inspirar a construir, chegar onde eu cheguei.
Beijo para vocês. É você. Eu vou plagiar, né? Então, quem me inspira, né? Quando você fez a pergunta, eu imaginei que era uma pergunta de um empreendedor. Algum empreendedor, né? Enfim, Sim. A Eneida Bini é alguém que me inspirou a chegar onde eu cheguei. Legal. Mas, sem dúvida, Eneida Bini, ela foi presidente da Avon. Ela entrou como secretária na Avon, né? E depois ela virou presidente. Então, eu sempre tive essa capa de uma revista em mente. Mas, enfim, não vou mandar um recado para ela. Vou mandar para minha mãe, porque, de fato, assim, ela também me inspirou a chegar onde eu tô. A minha mãe sempre falou para mim, sempre trabalhe, estude e nunca depende de ninguém, principalmente de nenhum homem. Não estou querendo colocar nenhum, mas a minha mãe me ensinou muito isso e desde muito nova, eu sou de uma família muito humilde, muito simples, e a minha mãe foi a única que estudou, que fez faculdade. Ela falava alemão, falava inglês, enfim, depois por questões de saúde ela tem hoje uma saúde muito debilitada, então ela me mostrou que através do nosso estudo, através do nosso esforço, a gente não tem limites de onde a gente pode chegar, né? E o importante é a gente ser independente, a gente poder andar com as nossas pernas e a gente saber que da onde a gente vem não determina para onde a gente vai, né? É uma frase batida, mas eu aprendi isso desde pequenininha. Então, claro, meu pai também é um homem maravilhoso, mas a minha mãe como mulher me ensinou que o estudo, a educação e a perseverança leva a gente muito longe. Legal. Vocês têm 2 filhos, não é isso? Tenho. Então pode ter certeza que vocês estão inspirando seus filhos da mesma maneira que seus pais inspiraram vocês. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigada. Você que ficou até aqui, sacanagem não curtir, não deixar sua inscrição aqui, ver se o sininho está ativado. E para pegar meu livro é só ir no meu perfil lá, no Zé das Franquias. Vai lá e manda um direct para mim falando, eu quero o livro, por favor, e eu vou te mandar o livro para você fazer download. Também depois, se você quiser comprar o impresso. Muito obrigado. Obrigado a você de coração. Obrigada, Zé. É uma honra e um prazer estar aqui. É isso aí. Muito obrigado. Um forte abraço. Até mais. Obrigado.